nós vamos adotar, evidentemente, a doutrina majoritária que se apega na lei. Então, aqui nós estamos adotando, acho que o artigo 2º da Lei 417, que traz os requisitos ou elementos do ato administrativo. E vocês estão cansados de saber. Competência. Você nem está na ordem aí, viu? Ah, professor, mas o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma classificação própria dele. Não aprendam, não precisa, tá? Saibam só que ele tem. Porque vez ou outra alguém diz assim, o Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma classificação própria. Mas é irrelevante para fins de prova, sobretudo prova objetiva, tá? Ele divide lá pressupostos de requisitos, pressupostos de validade, pressupostos de existência. É um negócio que eu particularmente nunca entendi, tá? Então, guardem a classificação tradicional, que é uma classificação baseada na lei e que é uma classificação, inclusive, trazida do direito francês, tá? Competência, forma, objeto, finalidade e motivo. Competência nada mais é do que o sujeito com legitimação para a prática do ato, que eu vou rápido. Forma nada mais é do que o instrumento ou o documento necessário para envelopar a vontade da administração e, evidentemente, a forma depende de previsão legal. A lei pode dizer que a forma é essa, como a lei também pode silenciar e permitir que a administração pratique, inclusive, atos verbais, tá? Então, veja, a administração pode praticar atos verbais. Existe ato administrativo verbal? Existe, quando a lei não impõe forma específica, tá? Quem é que me dá um exemplo aí de ato administrativo verbal? Licitação, valor abaixo, pode ser. Licitação de pequeno valor, né? De pronto pagamento. Pai, vocês veem meu cadastro desatado, vocês querem que eu caia e não diga nada, né? Seus traíra. Estou sabendo, viu? Então, a forma, repito, a forma depende do que a lei prevê. Objeto ou conteúdo. O que é que significa objeto ou conteúdo? Situação fática ou o interesse, ou melhor dizendo, vou até colocar assim mesmo, o interesse imediato. O interesse imediato da administração pública. O objeto. Finalidade. A finalidade, por sua vez, é o interesse mediato com M, tá? Mediato com M. A finalidade também pode ser primária ou secundária. Ou ainda geral e específica. E o motivo? Isso aqui a lei diz, né? São as razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato administrativo. Agora, aqui o que é importante não é nem esses conceitos, é bom que vocês saibam, né? Mas o que é importante mesmo são algumas questões relacionadas aos vícios. Então, por exemplo, na competência, qual é o exemplo de vício mais corriqueiro nas provas? Excesso de poder. Excesso de poder. Tá? Cai demais isso aqui. Cai demais. Será que o Procurador-Geral do Estado pode demitir um procurador do Estado? Pelo menos aqui no Piauí? Eu não sei não, para falar a verdade. Viu? Pois é. Hã? Geralmente é o governador. Pois é. Em tese, assim, no mais das vezes, governador. Não sei como é aqui no Piauí. Também não espero saber, para falar a verdade. Então, assim, no mais das vezes, o agente e o que cai são esses exemplos de demissão, tá? Então, o procurador do Estado pode ser demitido pelo procurador-geral depois do processamento
administrativo disciplinar, tem que ver o que a lei diz, mas no mais das vezes é o governador do estado. Se o procurador do estado assinar um ato de demissão, ele está incorrendo em excesso de poder, tá? Então, vício de competência. Na forma, qual que é o vício mais famosinho aí das provas? Falta de motivação. Falta de motivação. Ou seja, se as razões de fato e de direito precisarem constar do documento de forma expressa, e isso é motivação, e aquele documento não trazer instrumentalizados esses aspectos de fato e de direito, o vício não é de motivo, o vício é de forma. Isso cai demais, pegadinha boba, viu? Pegadinha boba. Então veja, primeiro, a diferença de motivo para motivação, né? Deixa eu colocar aqui. A motivação nada mais é do que a documentação ou a exteriorização expressa e escrita dos motivos. Então, enquanto que os motivos são a substância ou o móvel ou aquilo que dá razão, a motivação é a documentação desses motivos, tá? É a papelização dos motivos, é a materialização expressa em um documento dos motivos. A lei informa que aquele ato precisa ser exarado com motivação, mas ele não foi. O vício é de motivo ou é de forma? O vício é de forma, tá? Isso cai muito. Vício na finalidade. Qual é o que mais cai aqui? Desvio de poder. O que significa o desvio de poder? Significa que o ato está sendo emitido para atingir finalidade diversa daquela para o qual o ato serve. O exemplo mais claro que tem, que toda hora vocês veem provas aí, é a história da remoção do servidor para punição. Então, o seu chefe não gosta de ti, tu está lotado em Teresina, ele vai te remove de ofício, não para atender o interesse público, mas porque ele quer te punir. Há aí um claro desvio de poder ou desvio de finalidade, tá? E esse desvio de finalidade aqui é um desvio de finalidade geral, inclusive, porque o atendimento do ato está sendo canalizado não para um interesse público, mas para um interesse privado, espúrio, por sinal, né? E não confundam, portanto, desvio de poder de excesso de poder. Outra pegadinha tosca, senão vão cair. Excesso de poder, vício de competência, desvio de poder, vício de finalidade, tá? Existe outra nomenclatura que é o tal do abuso de poder. Qual que é a relação do abuso de poder com o desvio e com o excesso? Eu aprendi assim, tá? Igual vocês. Abuso de poder é gênero, do qual são espécies o excesso e o desvio. Tá? E o abuso de poder também se diferencia do abuso de autoridade. Esse aqui é crime. O abuso de poder, se ele ficar simplesmente no plano administrativo, ele é apenas, no caso de excesso, ele é um vício ou um ilícito administrativo. Como eu estou falando para vocês, eu aprendi assim e eu acho que vocês devem guardar assim.
Mas é divergente isso aqui, tá? Tem gente que coloca o abuso de poder como terceira espécie. Tá? Mas fique com isso aí. Vamos nem viajar muito na maionese, não. Motivo. Que é importante saber do motivo, sabe o que é? Na verdade é aqui. A motivação. Qual o momento ideal para que os motivos sejam externados ou para que sejam lavradas as motivações? Aí você tem aqui uma possibilidade de ele ser prévio ou concomitante. Posterior. É possível motivação posterior à prática do ato? O que vocês acham? Não mais, muito bem. Não mais. O STJ de 2013 a 2020. Não, será que era 2020 mesmo? Veio o informativo, se eu não estiver confundindo a data, mas o que o STJ entendia no passado, inclusive isso aqui vocês vão cortar, vamos deixar assim, era que era possível a motivação ser exarada em momento posterior à prática do ato. Ou seja, era possível resolver um vício de motivação ou de falta de motivação, portanto um vício de forma, em momento posterior, inclusive no bojo das informações do mandado de segurança. Então, o ato foi praticado sem motivação. Há, portanto, um vício de forma. Mas o STJ entendia que, uma vez impetrado o mandado de segurança, a autoridade coatora poderia, nas informações do mandado de segurança, exarar a motivação. E aí o vício do ato estaria conformado. Tá? Isso, no entanto, caiu e o entendimento atual, que é a partir de 2020, é que a motivação precisa ser prévia ou concomitante à prática do ato. Isso para evitar fraude na construção da motivação. Porque era muito simples que o gestor público praticasse um ato sem motivação e esperasse o mandado de segurança. Então, beleza, eu quero arrebentar com aquele cara ali. Pratico um ato sem motivação e espero. Se ele entrar com mandado de segurança, eu informo as razões do mandado de segurança e o ato está conformado. Então, o STJ, com base nesse fundamento, que é um fundamento pragmático, de evitar construções fraudulentas de motivações, passou a entender que a motivação precisa ser prévia ou concomitante à prática do ato. Isso é importante, tá? Importante. Quais desses elementos aqui formam um mérito administrativo? Motivo e objeto. Tá? Motivo e objeto. Motivo e objeto, portanto, são elementos discricionários. Pelo menos na doutrina tradicional a gente pode falar isso. Elementos discricionários, objeto e motivo. Competência e finalidade são elementos vinculados, predominantemente vinculados. A forma, o que vocês acham da forma? A forma é o elemento mais divergente, tá? Existem pessoas ou doutrinadores que falam que é vinculado e tem doutrinador que fala que é discricionário, tá? Então vai depender, na verdade, da regulação legal, tá? E, trazendo aqui um contexto mais atual para vocês, essa dicotomia de identificar cada elemento como discricionário ou vinculado tem caído,
Tá? Tem caído. A doutrina mais moderna tem afirmado que todos os elementos têm graus de vinculação e graus de discricionariedade. Tá? E o que parece realmente mais correto. Parece mais correto isso aí. Tá? Então, em relação aos elementos, é isso aí. Boa observação. Na competência, a gente tem que estudar também a história da delegação, da subdelegação e da avocação. É possível delegar competência? Via de regra, sim, tá? Se não for exclusiva. Tá? Então, a competência é delegável, salvo se ela for exclusiva. E subdelegação, é a regra ou a exceção? A subdelegação também é regra. Então, se eu, secretário de Estado, delego para um diretor meu, uma atividade, nessa delegação está contida a autorização de subdelegação. Tá? Eu não preciso, no meu ato de delegação, autorizar a subdelegação. Então, trazendo aqui para o temas, né? Se eu delego algo para a Luana, que é a gerente, ela pode simplesmente delegar para qualquer funcionário. Tá? Como regra. Tá? Como regra. Então, a subdelegação, ela é implícita à delegação. Agora, lógico, a autoridade delegante, que é o chefe, que nesse caso aqui não sou eu, é o Léo, pode vedar a subdelegação. Possível dizer só assim: Luana, eu estou te delegando isso, mas eu quero que você faça. Não subdelegue para ninguém. Não pague os professores. Quem mexe na conta é tu, então tu não vai delegar para ninguém. Então, a subdelegação é regra, mas ela pode ser vedada expressamente pela autoridade delegante, tá? E a avocação, o que é a avocação? Puxar para si a responsabilidade do órgão. É subir a competência, tá? Então a competência está embaixo, a competência é do secretário, por exemplo, mas o governador consegue avocar aquilo ali, consegue puxar para ele, tá? Por exemplo, lá na Procuradoria, a competência para atuar em processos judiciais é dos procuradores lotados na Judicial, quadro do qual eu faço parte. Mas o procurador-geral pode avocar um processo. Ele pode dizer, não, esse processo aqui é bilionário, então tira do procurador e deixa para o gabinete. Tá? Então a avocação é subir a competência para um nível mais alto. Né? Tem uma questão aqui sobre isso aqui, deixa eu ver se eu acho. Porra, tô só me sujando. Ó, outro detalhe, aqui é importante também. A avocação depende de hierarquia? Depende de hierarquia. Eu só posso avocar se eu for superior hierarquicamente. Delegação depende de hierarquia? Não depende de hierarquia. É possível delegar para o lado, por exemplo, tá?